Se você conseguisse entrar numa cabine telefônica e conseguisse teletransportar para o Rally de Monte Carlo de 64 e lá você dissesse que você estava torcendo para o Mini Cooper S porque você também tinha um, todo mundo ia saber exatamente de qual carro que você estava falando. Agora, se você fizer isso hoje em dia, há uma chance em 5 da outra pessoa entender exatamente de qual carro você está falando. Inclusive, ela pode pensar que você está falando, por exemplo, de um conversível ou mesmo de um SUV. E você não vai poder achar ruim porque ela vai ter razão. Você ficou meio confuso? É simples. Hoje em dia, a nomenclatura dos carros da Mini segue uma lógica de 3 blocos. Então a gente tem marca, mais motor, mais carroceria ou modelo. Então quando a gente deu esse exemplo aí do Mini Cooper S no começo do vídeo, a gente está falando então da marca, né, Mini, motorização Cooper S, que é um 2.0 turbo de 192 cavalos e por fim, finalmente, a carroceria. Quando a gente está falando de Mini Cooper S, então pode ser que esteja falando de um hatch, de um 5 portas, de um cabrio ou de um Countryman. Mas, lá na década de 50, a lógica era um pouquinho diferente. Lá em 1959, o nome Mini era de um modelo mesmo, fabricado pela BMC, British Motor Corporation. E aí o que aconteceu é que o Sir Alec Issigonis, que projetou originalmente o Mini, contratou aí seu amigo piloto, construtor e preparador John Cooper, aliás, o mesmo John Cooper que revolucionou a Fórmula 1, né, colocando o motor na posição central traseira, antes os motores ficavam na frente, e ele contratou o John Cooper para criar aí uma versão mais apimentada do Mini. Nasceu aí o Mini Cooper e o Mini Cooper S, as versões bravas do Mini, cujo motor passou de 800 cm3 para até 1.3 litros. O resto é história. Como muita gente sabe, esses veículos dominaram as provas de rally, como por exemplo de Monte Carlo e do Dakar, e também dão muito trabalho em circuitos. Se você gosta de carros antigos, de provas, vocês conhecem aí as provas do Goodwood Festival Speed ou Goodwood Revival, e vocês veem aí esses carros dando trabalho até hoje em veículos muito maiores e mais potentes. Certo, ainda nos anos 60, o veículo Mini mudou de mão algumas vezes, né? Primeiro para a British Motor Holdings, depois para a British Leyland. Passa-se aí um pouco mais de 20 anos e a British Leyland muda de nome para Rover Group. Isso foi em 1986 e em 1994 o Rover Group foi adquirido pela BMW, incluindo aí o produto Mini. Nisso tudo é importante lembrar de uma coisa: o Mini original, fabricado pela Rover do grupo BMW, ainda estava em produção até outubro de 2000. Nessa janela de 4 décadas, nada menos que 5 milhões e 300 mil unidades do Mini foram fabricadas. E aí, no fim de 2000 ainda, chega ao mercado o novo Mini. Finalmente aí, o novo modelo aposentando o modelo clássico, só que agora projetado e produzido pela BMW. Só que tem uma mudança também de nomenclatura muito importante. Mini deixa de ser o nome de um modelo para virar o nome de uma marca, escrito inclusive com as 4 letras maiúsculas. Se a marca é Mini, o modelo é Cooper, certo? Errado, você esqueceu da introdução do nosso vídeo? Exatamente como antigamente, Cooper e Cooper S servem para descrever o nível de pimenta que a gente tem embaixo do capô, a categoria do motor. No caso de hoje em dia, a gente está falando de um 2.0 de 192 cavalos. Então, quando você fala que você tem um Mini Cooper S, você está falando que você tem um carro da marca Mini com motorização Cooper S, 2.0 192 cavalos, que podem ser tanto um hatch 3 portas, hatch 5 portas, cabrio ou Countryman. Esses, aliás, são os nomes corretos desses modelos. Agora vamos começar a botar ordem na casa, então. O que quer dizer Cooper, afinal de contas? Cooper se refere à motorização de 3 cilindros em linha turbinado, 1.5 litros, 136 cavalos e 20,4 kgfm de torque. Essa motorização Cooper está disponível nos modelos hatch 3 portas, hatch 5 portas e nesse carro aqui, o Countryman. Já a Cooper S se refere ao motor 2.0, 4 cilindros em linha turbinado, de 192 cavalos e 28,5 kgfm de torque, que você vê nos modelos hatch 3 portas, hatch 5 portas, cabrio e Countryman. Esse motor é o famoso B48 da BMW, que você vê em vários modelos da BM, como por exemplo Série 3, X1, X3 e X4. Tem um detalhe interessante que é o seguinte: esse motor B48 utiliza aí uma arquitetura modular, né? Ela parte aí da filosofia de 500 cm3 por cilindro, e se você é um bom entendedor, você já percebeu que o motor 3 cilindros B38 que a gente acabou de falar utiliza exatamente a mesma arquitetura, eles pertencem à mesma família. E aí, acima da Cooper S, a gente chega no topo da cadeia alimentar, que são os JCW ou John Cooper Works. Eles utilizam uma versão mais preparada e mais reforçada do B48, inclusive diversos componentes internos são mais reforçados.
e ele está disponível aí em 4 modelos diferentes com 2 níveis diferentes de potência. Quando a gente está falando dos modelos de tração dianteira, como por exemplo o hatch ou o cabrio, a gente está falando de 231 cavalos e 32,6 kgfm de torque. Inclusive é o mesmo veneno que empurra o X1 25i, só que num frasco bem menor e mais leve. Ah, uma coisa, no caso do hatch 3 portas a gente tem uma nomenclatura exclusiva, tá? Aqui o nome do modelo é suprimido, então esse carro aqui só se chama Mini John Cooper Works. Já nos veículos de tração nas 4 rodas, os famosos All-4, a motorização John Cooper Works rende 306 cavalos e 45,8 kgfm de torque. Essa é a versão mais potente do B48, não só da Mini, mas de todo o grupo BMW de forma geral. Essa motorização está disponível no Clubman, que tem essa pegada um pouco mais Sportback, e no SUV Countryman. Vai lembrar que essa motorização é a mesma que equipa o hatch GP, a versão mais extrema de todos os Mini, inclusive está com passaporte carimbado aí para o Brasil. Também é o mesmo motor do X2 M35i. Na outra ponta, mais recentemente, a Mini entrou aí na frente dos híbridos plug-in, que rodam até 52 km no modo 100% elétrico, e aí no fim do dia você basta recarregar na tomada. Aqui no Brasil, a única configuração disponível com essa motorização, que é a Cooper SE, é esse carro que a gente está vendo aqui, Mini Cooper SE Countryman All-4, tração aí nas 4 rodas de uma forma muito interessante. Aqui a gente tem 224 cavalos, que são resultantes da combinação do motor 1.5 turbo, impulsionando aqui o eixo dianteiro, e o eixo traseiro impulsionado por um motor elétrico. É uma potência, inclusive, mais alta que a motorização Cooper S, com 192 cavalos. Agora é sempre importante lembrar que, embora a Cooper, Cooper S, Cooper SE, John Cooper Works façam aí referência às unidades de força, a parte de motorização, existe todo um trabalho de engenharia envolvido no redimensionamento de todo o conjunto aí de freios e parte dinâmica também, né? Carga e geometria de suspensão. Então, de um John Cooper Works, você não deve esperar só um carro mais rápido de reta, mas também muito mais cortante, muito mais ágil e preciso nas curvas e também com maior potencial de frenagem. Por fim, não são só os motores que os carros da Mini utilizam da BMW. Todos esses veículos que vocês estão vendo utilizam a plataforma UKL, que foi desenvolvida pela BMW e se divide aí em 2 grandes famílias, né? O KL1 para veículos super compactos, como por exemplo o Cabrio, o hatch 3 portas, o hatch 5 portas, e o KL2 para veículos compactos, como por exemplo o Countryman e o Clubman. Aliás, um detalhe interessante, essa plataforma KL2 também é utilizada aí pelos BMW Série 1, Série 2, X1 e X2. O hatch 3 portas e o Cabrio compartilham o mesmo entre-eixos de 2,49 m, o menor entre-eixos da família Mini, o que significa a menor inércia polar. Quando você combina essa característica com a calibragem de suspensão de direção mais agressiva, mais esportiva que eles fizeram para esses carros, você tem o efeito que a Mini chama de go-kart feeling, ou seja, uma dinâmica bem cortante, bem precisa, transições bem rápidas, por exemplo, em trechos de S, tudo isso deixa o carro extremamente envolvente aí no momento que você vai guiar. Uma curiosidade, o hatch 3 portas segue sendo o modelo com maior demanda de itens de customização. O Cabrio tem um detalhe interessante que são os 3 modos de uso do teto. Claro, você consegue utilizar ele totalmente fechado, mas tem um modo de abertura parcial chamado modo sunroof, que pode ser muito bacana aí, por exemplo, em dias muito ensolarados ou dependendo da região que você estiver circulando aí por uma questão de segurança. E é claro, quando você quiser ir de cabelos ao vento, é só apertar essa tecla aqui no topo aqui do console e você em 18 segundos estará aí com o carro com o teto totalmente aberto. Lembrando as motorizações, no hatch 3 portas a gente tem a tríade completa, né? Então a gente tem a Cooper 1.5 turbo e os 2.0 Cooper S e o John Cooper Works, que é exatamente esse carro aqui. Então no hatch 3 portas você consegue ir de 136 até 231 cavalos. E no Cabrio, que é um pouquinho mais de nicho, você fica só com as opções superiores, ou seja, as 2.0 turbo, né? Cooper S de 192 cavalos, esse carro aqui, e a John Cooper Works de 231 cavalos. O hatch 5 portas utiliza a mesma plataforma KL1 desses outros dois, né? Cabrio e hatch 3 portas. Mas ele não tem só 2 portas a mais, ele tem 7 centímetros a mais de entre-eixos para você ter um espaço traseiro mais generoso. Então, ele tem 2,56 m de entre-eixos. Justamente por essa pegada mais versátil, ele está disponível em 2 versões de motorização, né? A Cooper 1.5 turbo e a Cooper S 2.0 turbo 4 cilindros com 192 cavalos. E aí, por fim, a gente chega nos irmãos maiores da família Mini, que são o Countryman e o Clubman, os irmãos da plataforma UKL2, que é a mesma, inclusive, do BMW X1 e X2, e eles também compartilham exatamente o mesmo entre-eixos, 2,67 m
tanto nesses carros aqui quanto nos BMW X1 e X2. Muita gente vê as fotos desse carro aqui e fotos do hatch 3 portas, do hatch 5 portas e acham que são veículos meio parecidos em dimensões, mas a gente está falando aqui de veículos realmente bem maiores. O Clubman apresenta esse conceito de carroceria meio perua, na verdade é um Sportback, e o grande charme, a assinatura de estilo desse carro está aqui na abertura da tampa traseira, né? Ela é bipartida aqui, né? Famoso barn door ou porta de celeiro, então ela abre aí em duas formas diferentes aqui, muito interessante. Esse carro aqui no Brasil está disponível somente na configuração de motorização John Cooper Works, portanto com 306 cavalos e tração nas 4 rodas. Já o Countryman é um SUV compacto e por isso é um veículo mais alto, aí, tanto em relação à altura de suspensão quanto à carroceria em si, inclusive ela é um pouquinho mais musculosa, um pouquinho mais abrutalhada. Esse aqui é o veículo que tem a maior gama, maior leque de opções de motorização e tração de todos os Mini aqui no Brasil. Então a gente tem a Cooper 3 cilindros em linha, 1.5 turbo, a Cooper S e a John Cooper Works, essas daí 2.0 turbo com 192 cavalos e 306 cavalos, e por fim a gente tem a híbrida plug-in Cooper SE. Bom pessoal, é isso aí, eu espero que depois de tudo isso aí ter ficado tudo claro em relação ao processo de nomenclatura, motorizações e tipos de carroceria que a gente tem aí na Mini. Mas se ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários que a gente responde. Mas mais do que isso, comenta aí que tipo de conteúdo que você gostaria de ver a gente gravando aí com algum desses Mini aí. Beleza, pessoal? Então a gente se vê aí na próxima. Valeu!